como transformar a sua vida com 4 atitudes poderosas. Você vai querer aplicar a terceira. Antes eu quero dizer que é uma alegria ter você aqui comigo hoje. Você sabia que as palavras que você fala têm poder para mudar a sua vida? Que alegria para mim poder dividir esse pão com você hoje. Provérbios 18:21 diz algo poderosíssimo. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza a sua língua, come do seu fruto. Analise, pense no peso desse versículo. Hoje vamos descobrir 4 atitudes poderosas para transformar a sua vida. Através da sua fala, através da sua fé e também através da sua mente. Mas tenha atenção, cada atitude será revelada somente depois que entendermos a força que ela tem. Para que você possa absorver todo o poder e veja como aplicar todas essas verdades na sua vida. Então fica comigo, por favor, até o final. Essa jornada vai transformar a sua visão. O poder das palavras. Não fale derrota. Quantas vezes você já se pegou falando palavras que sem querer te limitam? Eu não consigo, isso não vai dar certo, eu não sou capaz. Mas a Bíblia nos oferece uma visão completamente diferente do nosso hábito. Se nós pegássemos um gravador e colocássemos próximo, talvez na nossa cintura, no cinto, e nós no final do dia verificássemos tudo o que sai da nossa boca, o que é que você encontraria? Qual seria o inventário? Você tem falado vida ou tem falado morte da sua própria vida? Dos seus sonhos, dos seus projetos, do seu futuro? O que é que você tem falado acerca de você mesmo? Para pensar. Se você parar para pensar sobre o que você pensa, qual é o resultado? A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13, algo poderoso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E em Romanos 8:37 diz, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essas palavras nos mostram que nossa fala deve refletir confiança e também vitória. Cuidado com o que você fala. Não fale derrota. Você já percebeu como mudar suas palavras pode mudar também a sua forma como você vive? Talvez você nunca tenha experimentado, mas é uma realidade bíblica. Agora, quero que você segure essa ideia. Muito em breve, vou revelar a atitude que você precisa assumir para transformar sua fala e a sua vida para sempre. Eu faço isso. Eu vigio os meus pensamentos, eu vigio o que sai da minha boca. Porque eu sei que eu vou comer daquilo que eu falo. Mas antes disso, pense, se a sua boca pode declarar morte ou vida, qual você tem escolhido? E se você pudesse escolher só vida, que resultados isso traria para você? Reflita sobre isso. E agora, a revelação que vai abrir a porta para essa transformação é a atitude 1. Declare a sua vitória. Troque a linguagem da derrota pela linguagem da fé. Aleluia! Declare a palavra de Deus sobre a sua vida todos os dias. O que a palavra de Deus diz sobre finanças? Declare. O que a palavra de Deus fala sobre um ventre estéril? Declare. O que a palavra de Deus fala sobre enfermidade? Declare. O que a palavra de Deus fala sobre a vitória e a conquista sobre a tua vida? É isso que você precisa declarar. Não declare os seus sentimentos, não declare os seus pensamentos, porque o diabo ele entra nos pensamentos para fazer com que você fale palavras que vão te aprisionar. Vida e morte estão no poder da língua. Vigie o que sai da sua boca. Aleluia! Quando você começar a fazer isso, tudo vai mudar. Não é só palavra, é poder em ação. É gerar vida no reino do Espírito. É declarar poder sobre a sua própria vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre a sua saúde. Jesus andava declarando palavras de vida. Você não via Jesus murmurando, você via Jesus profetizando, chamando vida sobre cada pessoa que estava ao seu redor. E falando em poder, tem mais. Porque palavras que falamos são importantes, mas palavras que aceitamos dos outros também podem nos afetar. Diga assim, não é mesmo? Quando alguém levanta um conceito ao seu respeito e você tem conhecimento disso,
Isso pode muitas vezes te amedrontar, te paralisar, te frear, como se aquela pessoa fosse detentora de poder para gerar alguma coisa na tua vida. E muitas vezes nos enganchamos sobre o que os outros pensam ao meu respeito. Mas você não para pensar o que é que Deus pensa ao meu respeito. Quem Deus disse que eu sou, o que Jesus fala sobre mim, o que a palavra me revela como sendo a criação maravilhosa de Deus. Por que nós paramos para escutar mais o que os outros dizem do que o Senhor diz ao nosso respeito? No próximo bloco, vamos entender como proteger a nossa mente e a sua vida das palavras negativas que querem te derrubar. É isso mesmo. As palavras negativas, o que as pessoas dizem, não vai dar para nada, não vai conseguir, é muito devagar. Ei, escute o que o Senhor fala sobre o teu respeito e tenha confiança no que você acredita. Você escolhe, ou você escolhe a vida, ou você escolhe a morte. O que você escolhe? Muitas vezes hoje eu vejo pessoas, desculpa a expressão, comendo capim, porque não conseguem olhar para o alto, porque de lá vem o socorro. É Deus que te criou. Ele tem poder sobre todas as coisas e Ele é o teu Pai. Aleluia! A Bíblia diz, assim como o homem pensa, assim esse homem é. Sim, pastora, mas você está falando de pensar. E a boca? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Do que estiver cheio o seu coração, sua boca vai falar. Por isso, comece a mudar a sua mente, transformando as suas palavras. Aleluia! Renunciando às palavras negativas. Não permita que te derrubem. É comum sermos feridos ou desanimados por palavras alheias, críticas ou até voz interior, que insiste em diminuir. Olha fulano, olha cicrano, olha quem eu sou, olha a minha aparência, olha o meu grau de instrução, olha o que eu não consigo fazer ou o que eu consigo fazer. Gente, você é muito mais do que isso. Mas a Bíblia nos assegura em Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Em João capítulo 3, versículo 2 diz, muitas coisas boas tenho para falar em ti e da tua vida. Porém, para essas palavras não nos atinjam, precisamos que uma postura firme, renunciar às palavras negativas. Mas como eu vou fazer isso? Como tomar posse do que Deus nos dá? A resposta está numa atitude muito simples, mas poderosa, que eu vou revelar já já. Antes, pense, quantas vezes você já deixou palavras ruins definirem o seu dia, seu ânimo, a sua fé? O que aconteceria se você decidisse não permitir que isso acontecesse mais? Ontem eu recebi uma mensagem que eu estava na expectativa dessa mensagem, mas ela não chegou da forma como nós tínhamos expectativas. E por um tempo, por algumas horas, aquilo drenou minha alegria. E eu comecei a pensar, eu não dependo disso, eu não dependo dessa mensagem, eu não dependo dessa ligação, eu não dependo nada disso. Se essa ligação nunca existisse, minha vida ia continuar da mesma forma. Então, nós precisamos definir quem vai me posicionar, quem vai definir o meu destino. Não deixe que as palavras que te roubem permaneçam no seu coração. É você quem decide. Não permita mais que isso tome lugar no teu coração. Aleluia! Aqui está a atitude que vai te proteger, a sua mente e o seu coração, de todas as palavras negativas. Atitude 2. Renuncie e cancele todas essas palavras mais. Rejeite todo discurso que gera medo, condenação ou dúvida. E substitua todas elas pela palavra de Deus. Alguns vão dizer a você, você não pode. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É difícil. Não para o meu Deus. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Então, ao fazer isso, você está blindando contra os ataques espirituais e os ataques emocionais que nós temos falado constantemente em outros vídeos. Mas nem só de defesa vive a fé, não é verdade? Vencer o medo também exige algo ativo, positivo, em ação. Uma fé que nos impulsione a ir para frente. Nesse próximo bloco agora, vamos ver como alimentar nossa fé para vencer o medo e viver debaixo de uma coragem, de um leão,
feroz. Aleluia! Ou como diz as escrituras, como de um boi selvagem. O bloco 3. Alimentando a fé para vencer o medo. O medo é uma das emoções mais poderosas que podem ser usadas para te paralisar. A gente acha que são recursos, são pessoas. Não. É o medo, ela te para. Você não avança, ela te impede de andar, de ir para frente, de conquistar, de tomar posse. Você fica com um pé lá e o outro cá. E se eu? E se eu não? E se eu for? Por isso, Deus quer nos orientar em Josué capítulo 1, versículo 9. Esforça-te, faz a tua parte e tenha bom ânimo, boa disposição, crendo. Aleluia! Tenha boa disposição quando você decide fazer algo. Fique na expectativa que vai dar certo. Por isso ele está dizendo, olha, se esforce, mas tenha bom ânimo. Não temas, não tenha medo, porque o Senhor teu Deus é com você. Não tenha medo, porque o Senhor teu Deus é com você. Aleluia! E Jesus afirma que a fé, mesmo pequena, pode mover montanhas. Mas você vai precisar de atitude. Vai precisar se mover. Não é esperar sentado que caia no seu colo, porque não vai cair. Você vai ter que arregaçar as mangas e fazer a sua parte. Aleluia! Posso crer que você está entendendo? Amém? Mas como na prática cultivar essa fé que vence o medo? É um exercício diário que se alimentar da palavra de Deus, oração e comunhão com Deus. Agora que você deve estar se perguntando, sim, qual atitude prática vai me ajudar a manter essa fé firme diante do medo? Eu vou revelar já já. Antes disso, reflita. O que te assusta hoje? O que te paralisa hoje? Será que não está na hora de trocar o medo pela confiança em Deus? Reflita. O que é que tem te paralisado agora? Feche os olhos, se você pode. O que é que tem te impedido de avançar? Será que não está na hora de você trocar todo o medo pela confiança plena em Deus? Reflita. Agora aqui está a atitude que vai realmente transformar seu medo em força. Aleluia! Deus seja louvado, chegou a hora. Atitude 3. Alimente a sua fé. Não o medo. Você precisa alimentar a sua fé para ela ser forte e não alimentar um medo que pode se transformar no gigante. Então você precisa, desde já, fortalecer. É a sua fé que vai abafar a voz do medo. Cultive a sua fé todos os dias com a palavra e oração. São receitas tão simples, mas que nós banalizamos, nós não damos o valor real. A palavra é Deus falando conosco todos os dias. Oração é o nosso espírito se comungando, tendo comunhão com Deus. Ele nos direcionando o passo. É você chamando a Deus, me protege, me guarda, ilumina os meus caminhos, direciona os meus pensamentos, protege minha família. É você falar o reino espiritual e trazer poder sobre a sua vida. Palavra e oração para que ela supere o medo. Quando você fizer isso, nenhuma circunstância vai poder te deter, nada vai poder te parar. Quando você fizer isso, usar a palavra, derrotar o medo, nada poderá, nenhuma circunstância, absolutamente nada vai poder te deter. Porque agora você sabe quem te chamou, quem você é, para onde você vai. Quem te dá gasolina no teu carro, quem te faz andar, quem te faz respirar, quem te faz de pé hoje, vivo. E nós paramos. Eu acho incrível. Faz 5 anos que nós enfrentamos uma pandemia e estamos todos vivos. Se você está assistindo isso, glória a Deus. Preste atenção. Quem te colocou de pé? Comece a agradecer a Deus, porque Ele está no controle da tua vida. Ele está te protegendo em todos os teus caminhos. Mas, pastor, olha, são tantas dificuldades, são tantas situações. Ei, maior que está com você. Ele disse que haveria cruz. Mas precisamos nos render àquele que fez a promessa, nos render a Deus, nos render a Jesus, obedecê-lo e amá-lo de todo o nosso coração, porque Ele é o bom pastor e Ele cuida das suas ovelhas. E se você ama o Senhor, dedique-se em fazer crescer a sua fé.
Porque esse monstro do medo, ele não pode ser alimentado. Caso contrário, ele fica forte. Mas a fé forte nos leva a algo ainda muito maior. Viver a vida plena e abundante que Deus promete. Nesse último bloco, vamos descobrir como isso pode ser possível. Vivendo a vida em abundância. Uau! Esse é o meu versículo favorito em toda a Bíblia. Eu acho que é o favorito. João 10:10 diz: o adversário vem matar, roubar e destruir. Já sabemos disso. Nós vemos rastro de destruição em todo o nosso redor. Mas a Bíblia diz, Jesus fala, e eu acho mais poderoso, é porque não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Tiago, mas foi o Senhor Jesus quem disse: eu vim dar vida e vida em abundância. Áreas secas, áreas estéreis, na presença de Deus, a comunhão do Espírito, na renovação da mente pela palavra, eu tenho vida abundante. Eu tenho direito a uma herança. E você sabia que Deus quer que você tenha uma vida cheia de paz, saúde, provisão, aleluia, proteção, libertação e alegria. Lá em João 10:10 diz, Jesus nos disse: eu vim para que tenham vida, mas que tenham vida em abundância. Não para sobreviver, mas ele disse que vocês possam dar em plenitude. Nós possamos ter nossas necessidades supridas, andar em alegria, andar numa paz que o mundo não pode dar. Andar conquistando como Josué conquistou, como Caleb conquistou. Aleluia! Precisamos andar segundo a revelação da palavra, porque Jesus na cruz já conquistou tudo o que nós precisávamos para ter uma vida em abundância. E Paulo completa lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Meu Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo a sua grande riqueza e glória. Aleluia! Mas para experimentar essa abundância, precisamos confessar essa verdade e viver na certeza do cuidado de Deus todos os dias. Não só hoje, amanhã e depois de amanhã. Aleluia! Você está pronto para assumir essa postura? Você crê nisso? Antes de revelar a última atitude, pense, você está vivendo na escassez ou na abundância da promessa de Deus? Você está vivendo além ou aquém? Aqui está a atitude que vai garantir a sua vida em abundância. Aleluia! Atitude 4, confesse a vida em abundância. Como? Confesse, fale. Fale diariamente sobre a sua saúde, sobre a sua paz, sobre a provisão, sobre as bênçãos, porque você é filho de Deus e filho da abundância. Amém? Essa é a chave para a sua vida plena e totalmente realizada. Hoje você aprendeu 4 atitudes que podem transformar a sua vida. Declare vitória, não declare derrota. Renuncie às palavras negativas, alimente a fé para vencer o medo e confesse a vida abundante de Cristo Jesus. Ei, a Bíblia diz que a oração do justo tem poder em seus efeitos. Quando você ora, você está confessando. Quando você começa a declarar o que a sua família é, o que o seu marido é, o que o seu filho é, o que sua vida é, o que sua profissão é, o que você é na igreja, o que a igreja é para você. Gente, você está confessando vida e vai se manifestar. Sabe, eu vejo pessoas que pegam seus filhos e começam a detoná-las com palavras terríveis. E essa criança começa crescendo limitada, porque se os meus pais dizem que eu não posso, que eu não consigo, que eu não tenho, e às vezes não é nem intencional, é diante de uma circunstância, de um copo que caiu, de uma garrafa que derrubou, de algo que quebrou, nós falamos coisas e nós deturpamos a identidade dos nossos filhos. Então comece a falar coisas, comece a falar vida. Filho, você é inteligente, filho, você é sábio, filho, você nasceu para conquistar, Deus é com você. Eu creio que Deus te botou inteligência sobrenatural sobre a tua vida, onde sua mão colocar, tudo vai prosperar. Você é lindo, você foi criação de Deus. Comece a falar o que você crê. Comece a confessar uma vida abundante em todas as áreas, porque vai prosperar. E quero te desafiar. Escolha uma dessas atitudes e comece a praticar hoje mesmo. Ainda dá tempo. Lembre-se, a mudança começa na sua boca, na sua maneira de pensar
e no seu coração. Vamos orar juntos? Aleluia! Diante de tudo isso, coloque a mão agora sobre o teu coração e nós vamos declarar vida sobre você. Agora, eu quero falar com você em nome de Jesus e que o Espírito Santo desça sobre a tua vida agora, com poder e unção. Que ele tire todo medo, toda dúvida, toda palavra de derrota que já entrou no teu coração. Eu declaro que você é mais que vencedor e que a paz invade o teu coração e a tua mente. Que você tenha força para continuar firme, mesmo nos dias de batalha. Que o fogo do Espírito Santo renove a tua fé, te dando coragem para ir até o fim, sem desistir, porque Deus está com você. Eu oro ainda para que você tenha uma vida abundante e que Jesus seja a realidade dentro da tua casa, no teu trabalho e na tua família. Receba essa palavra com fé e declare comigo: eu sou livre, eu sou forte e eu sou abençoado. Vá em paz, com a força do Senhor para te guardar e prosperar você em tudo que você fizer. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Shalom, Adonai.